Mark Zuckerberg, o dono da Meta, fez um anúncio ontem, dia 7 de janeiro, sobre o fim do sistema de checagem de informações nas plataformas Instagram, Facebook e WhatsApp. A discussão gerou grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. Para abrir essa edição, chamamos a repórter Laura Botelho. A decisão do fim da checagem de fatos da plataforma Meta no início de 2025 gerou repercussão nas redes sociais. Vamos agora saber o que os usuários acharam dessa mudança. Eu acho que essa questão ela reflete não somente sobre a questão do cenário tecnológico, mas também causa impacto no cenário político-social nacional e internacional, o que pode gerar desdobramentos negativos, como o ataque às democracias, a questão da desinformação e as fake news que são divulgadas nas redes sociais. Essa nova política de checagem dos fatos, na verdade, ela é muito preocupante para a gente enquanto Brasil, enquanto América Latina, porque isso também é um ataque às nossas democracias, né? Eu acho que essa nova política ela vai permitir discurso de ódio, vai permitir desinformação, vai permitir que a gente comece a acessar discursos que ferem a nossa liberdade de fato. Primeiro basta a gente observar no dia a dia, né, que as denúncias, por exemplo, que eu faço a posts que tratam de segregação, de preconceito, elas raramente são acatadas, as denúncias que eu faço. Então eu tenho essa impressão pessoal de que só vai piorar, só vai aumentar a desinformação. Obrigada, Laura. Para entender melhor o que muda com a decisão da Meta, a gente chama agora a repórter Lara Rezec. Com bilhões de usuários no mundo todo, a Meta, que engloba o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, anunciou o fim do seu sistema de verificação de fatos. Em vez disso, será um programa chamado Notas de Comunidade, onde os próprios usuários vão ser responsáveis por avaliar ou denunciar os conteúdos. Para falar um pouco com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com a professora Kelly, professora e pesquisadora da Faculdade de Comunicação da UFJF e do Programa de Pós-Graduação. Kelly, como que você avalia essa decisão da Meta de banir o sistema de verificação de fatos? É uma decisão bastante problemática, né? Inicialmente eles anunciaram que essa medida vai ser tomada primeiro nos Estados Unidos, mas acho que isso já gera preocupação no mundo todo, né? Porque eles estão tirando a responsabilidade de especialistas e jornalistas que são habilitados a fazer esse tipo de verificação e entregando isso para os usuários, que muitas vezes, né, não têm conhecimento sobre o assunto, sobre o fato, e vão estar ali responsáveis para adicionarem notas de verificação em relação aos conteúdos. Então, como esse modelo ele é inspirado no X, né, depois que o Elon Musk adquiriu a plataforma, ele implantou essas notas de comunidade e já se tem pesquisas e estudos que identificaram que a desinformação aumentou, que o discurso de ódio aumentou, que o racismo aumentou, que a xenofobia aumentou. Então, a tendência é que aconteça a mesma coisa com o Grupo Meta, né, tendo em vista o que a gente já tem de dados e pesquisas relacionadas ao X. Então, essa medida ela é preocupante, sim, porque com certeza a gente vai ter uma ampliação da desinformação, desses discursos, né, de ódio contra diferentes minorias e a ausência de pessoas especialistas e jornalistas que seriam responsáveis de barrar esse tipo de situação. E como será que esse assunto repercutiu nas redes sociais? A Tiffany vai falar um pouco para a gente. Essa mudança repentina agitou as plataformas digitais de todo o mundo. A decisão da Meta de descontinuar a checagem de fatos automatizada, que visava combater a disseminação de notícias falsas, gerou reações variadas na mídia. Enquanto alguns defendem que a checagem de fatos não foi eficaz, outros acreditam que a decisão pode abrir espaço para o aumento da desinformação. Em entrevista para a revista Veja, o professor Benjamin Rosenthal, especialista em redes sociais e cultura de consumo da Fundação Getúlio Vargas, defende que a medida da Meta, que parte da ideia de uma maior liberdade de expressão, seria, na verdade, um reflexo do trumpismo e da onda conservadora que se fortaleceu nos Estados Unidos. O futuro das redes sociais está mudando. Agora, a responsabilidade pelo conteúdo digital é ainda mais do usuário. O fim do sistema de verificação de fatos reforça a necessidade do Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.
Obrigada, Tiffany. Vamos aguardar mais informações sobre esse caso nos próximos dias. Liberdade de expressão, desinformação e qualidade do debate público são temas do comentário de Everton Gomes. Em tempos de debate sobre liberdade de expressão e o uso de fake news como ferramenta política, a guinada conservadora mundial, recentemente marcada pela eleição de Donald Trump, parece ter influenciado a não intervenção como um modus operandi dentro das plataformas da Meta. A decisão pode ser lida como um passo na direção de uma plataforma mais livre, em que os próprios usuários são mais responsáveis pelo conteúdo disseminado. Porém, essa decisão também pode levar a um aumento da desinformação circulada, na medida em que a validade do que é veiculado passa a ser relativizado como algo dependente do consenso dos usuários. Com o crescimento das Big Techs como espaço midiático, a qualidade do debate público está diretamente ligada às dinâmicas dentro dessas plataformas. E a decisão da Meta lava a mão diante das consequências negativas que a desinformação causa para a democracia e para a sociedade como um todo. Hoje completam 2 anos dos ataques antidemocráticos em Brasília. Vamos acompanhar as notícias do dia com Thaís Alves. Boa tarde, Nicole. Ao longo dessa quarta-feira estão sendo realizadas cerimônias em memória ao dia 8 de janeiro, marcado pelo ato golpista de 2023 no Brasil. O evento contou com o discurso da primeira-dama e do presidente Lula, que destacaram a repercussão do filme Ainda Estou Aqui, para reforçar como a arte e a liberdade são inseparáveis. Em seguida, foi realizada a cerimônia de reintegração do acervo de 21 obras de arte que foram vandalizadas, incluindo a apresentação do quadro As Mulatas de Di Cavalcante. Por fim, as autoridades discursaram e desceram a rampa do Palácio do Planalto para participar do abraço à democracia. Para entendermos mais sobre esse momento histórico, vamos chamar aqui o Kaique Matheus. Boa tarde, Kaique. Obrigado, Thaís. Agora estamos aqui com o professor e cientista político Paulo Roberto. Seja bem-vindo, Paulo. E 2 anos após os atos golpistas no Congresso, muitas pessoas foram penalizadas e investigadas. E, professor, como você avalia a atuação desses grupos políticos golpistas no Brasil atualmente? Talvez seja preciso falar que a gente está vivendo um momento de crescimento da extrema-direita no mundo. O Donald Trump acabou de ser reeleito, os neofascistas voltaram ao poder na Itália depois de quase um século. Portanto, é um momento que, internacionalmente, é de crescimento desses grupos. E é sintomático que, no Brasil, mesmo após a descoberta de uma tentativa de golpe de Estado envolvendo elites militares, elites do governo Bolsonaro, e da tentativa da multidão de criar um fato político para uma intervenção militar no Rio de Janeiro, você ainda tem a viabilidade eleitoral significativa dessas forças. Ou seja, elas saíram vitoriosas em grande parte dos municípios brasileiros, alguns dos principais municípios, e tem uma candidatura competitiva, qualquer que seja, daqui a 2 anos. Portanto, não é um cenário no qual essas forças façam uma revisão dos equívocos e paguem o preço por elas, porque politicamente elas ainda são forças importantes no cenário, o que significa que, mais ainda, as instituições têm que redobrar seus cuidados para que não aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, uma tentativa frustrada de golpe que não impediu o sucesso eleitoral adiante. Portanto, mais do que nunca, as instituições brasileiras, os democratas brasileiros de direita, de centro, de esquerda, têm que estar comprometidos em punir quem cometeu crimes, responsabilizar judicialmente e politicamente quem apoiou uma tentativa de quebra da ordem constitucional e, fundamentalmente, voltar a valorizar um espaço de democracia em que não haja espaço para o crescimento dessas forças. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. O Jornal da Facom termina aqui. Obrigada por nos assistir e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima.